Mas tudo bem. Então vamos lá. Como é que fica a divisão dos meus 90% dos ativos seguros? Imóveis, renda fixa, ações pagadoras de dividendos de boas empresas. Por isso aqui a discussão do que é seguro para mim pode não ser para outras pessoas. Ações pagadoras de boas empresas e bons fundos imobiliários. Alguma coisa de ouro e prata também. Isso aqui é a minha divisão dos 90%. Tá, muito bom. Tá? Não necessariamente uma ação que tá aqui não posso ir para os 10%. Tá. E aí dentro do teu tiro, porrada e bomba... Ah, meu amigo, jogo do bicho, Day trade, pirâmide, vai um pouco de tudo. Vamos lá. Ações de risco, fundos imobiliários de risco, criptomoedas e... Ali é jogatina. É o que vai me dar retorno. Não é, e as pessoas têm que entender o seguinte, investir em ativos de risco não é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Sim. Né? Esse é o grande diferencial, aqui você entende. E outra coisa, pô, Charles, dá para você investir nos 10% pensando em ter só um pouquinho de risco? Não. Porque senão eu não vou ter o meu retorno. Tem uma estratégia que é, porque o pessoal quiser olhar e depois no YouTube, que chama Barbell Strategy, né? Que é a estratégia dos halteres, né? Que fala, halteres em português, né? E que a ideia é de o seguinte, você tem uma carteira de investimentos onde você tem uma parte da sua carteira, a maior parte da sua carteira, você toma zero risco, ou seja, quase que você investir tudo isso em ativos pós-fixados, e você pega uma parte pequena da carteira, você põe em riscos muito, muito, muito assimétricos. Pronto. Seria quase como comprar bombas de ativos, vamos supor que você tem 90-10 no esquema do Charles, né, você pega ali nos 10%, você picota isso em, sei lá, 20, 30 vezes, compra um monte de coisinhas assim que podem multiplicar por 20, 30, 40, enfim, uma série delas vão morrer ao longo do tempo, mas as que vão sobreviver ao longo do tempo vão compensar todo esse desequilíbrio, né, que a gente pode falar assim, de ativos, né, que vão morrer pelos que vão pagar. Às vezes, né, numa estratégia dessa de você procurar grandes assimetrias, mesmo 80% da tua amostra morrendo, aqueles 20% que sobrevivem, eles são tão explosivos que compensam todo o pagamento. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Vamos considerar, eu trabalho muito com R$1 milhão, porque é fácil de entender. De entender. Vamos colocar que o investidor tem R$1 milhão. Nessa divisão, ele vai colocar 900 mil em ativos seguros, na minha opinião, e 10% em risco. O que seria uma divisão? Vamos supor que o cara não queira imóveis. Também com R$1 milhão já fica difícil, né? Um imóvel maneiro vai pagar R$1 milhão e pouco, tipo o que eu tenho. Então ele não quer fazer isso. O que ele pode fazer? Renda fixa, ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários. Com 900 mil, se ele focar em gerar uma renda aqui dentro para reinvestir, ele hoje já vai conseguir uns 6, 7 mil, concorda? Porque fundos imobiliários ele vai conseguir 1 e pouco, renda fixa também tem isso, ações pagadoras de dividendos ele vai conseguir 6, 7% ao ano, só que não tem um pagamento mensal, né? Você não consegue certinho mensal, mas no ano ele vai conseguir uns 6, 7 mil de rendimentos mensais. E aí você tem como reinvestir isso. Então fica muito bacana que você cria uma caixa registradora. Todo mês vai plim, plim, cai um dinheiro, você reinveste em outras coisas. Nos R$100 mil, ele pode comprar lá 30 mil de Bitcoin, 20 mil de Ethereum, estou dando um exemplo. E aí pegar umas ações muito descontadas agora, eu não estou dando nenhuma dica de ação, estou citando exemplos. Eu acredito nos bancos digitais. Porra, com essa merda de queda aí, o cara pode pegar Cash 3, Banco Inter. O Banco Inter voltou quase pro preço do IPO. Eu tô olhando aí, aqui, ó. Banco Inter tá a 14,67. Acho que o IPO foi ali por volta de R$14. E chegou até quanto? Chegou a 82 reais. Alguém pagou 82. Alguém pagou. Certamente. Então aí não tá contente. Você monta uma carteira dessa de 10%. Bitcoin, Ethereum, talvez mais umas 3 criptomoedas. Puta, Charles, não entendo nada de criptomoedas e quero participar desse mercado. Vai num Hash 11 da vida, que é um ETF, tá ali, tem um mix. Dentro da tua carteira de ações de dividendos, você também tem ações americanas que pagam dividendos, certo? Você fala de... Tem alguns ativos. Tá. Só que a gente tem que ir com calma, né? Porque senão é muita informação para o investidor iniciante.
Mas lá eu tenho alguma coisa de REITs, tenho ETFs de REITs, que aí eu acho até mais bacana, porque, pô, eu entendo muito de quê? De Brasil. Aqui a gente consegue, pô, vou investir na Via Varejo. Aí você passa em frente da loja, vê que tá cheia, vê que tá vazia. Você investe, de repente, numa empresa de alimentos aqui no Brasil. Aí tem um escândalo que acharam um rato dentro do pacote de não sei o quê. Você sabe. Cara, para você investir lá nos Estados Unidos, a seco assim, ou você vai ter que ter alguém, ou uma casa de análise, ou você vai ter que estudar muito o mercado. Então, eu optei por ter empresas mais conhecidas e nessa parte de dividendos, ETFs como VNQ e VNQI. Então, eu me exponho a fundos imobiliários lá de fora, até de fora dos Estados Unidos, VNQI, só que não através fazendo o picking de cada um. Isso, de cada um, entendeu? Ah, legal. E eu falei um pouco, o seu dólar, então, é esses REITs, esses ETFs de REITs. Ações boas também, ações boas. Eu tenho ouro e prata lá fora, IAU, que é um ETF de ouro, e SLV, que é um ETF de prata. A coisa de um mês e meio, depois de uma queda, eu comprei também um pouquinho de urânio, URA. Quem gosta do mercado de urânio não gosta muito dele, porque você pode pegar a mina, você pode pegar isso, aquilo. Cara, eu não tenho tempo para estudar tudo isso. Então, se a tese é bacana e eu consigo, de forma muito fácil, entrar e sair de um ativo desse com os meus 10%, eu prefiro. Entendeu? Mas, Charles, dentro desses 10%, eu imagino que, como eles são muito explosivos, às vezes você desenquadra muito a tua carteira, né? Cripto fez isso. Você começa um mês ali com 90 a 10 e, de repente, cripto sobe 30% no mês. Você foi de 10 para 13 ali, né? E aí, como é que você faz esse rebalanceamento? Bom, primeiro que é difícil, porque você fica olhando e fala, caralho, eu devia era ter posto mais aqui, porque vai subir. E aí é a hora do controle emocional. É nessa hora que você é testado. É um bom teste, né? É o que eu falo, é um bom problema, né? Tipo, caramba, deu muito dinheiro aqui, eu preciso rebalancear. Aconteceu em final de 2017 e 2020 e 2021 com cripto. Porque é um negócio, cara, cripto é aquilo. Tá parado agora, 38, 40, 42, 35. Aí fica ali, fica um ano, todo mundo falando mal. Quando o negócio começa a subir, meu amigo. E é desesperador porque você não consegue entrar. Sabe por que você não consegue entrar? Vamos voltar lá nos $5.000, quando eu falei pra galera. Eu tenho quem quiser, só ir lá no meu Instagram, tem nos meus destaques. Quando o Bitcoin, no dia que ele bateu $5.000 em 2020, eu gravei um stories falando que foi o momento que eu fiz os meus maiores aportes da vida. E eu tava desesperado, falando, gente, pelo amor de Deus, chegou a hora, $5.000. Só que quando o Bitcoin começa a subir, é assim, sai de 5.000 para 5.700, aí você fala, opa, subiu um pouquinho. Aí no dia seguinte, 7.300, aí no outro 8.900, 12.500, 17.600, e você vai pensando assim, puta, assim que der uma respirada, eu entro. Cara, e o negócio não respira, e dessa vez foi até, 40, 50, 60. Então esse rebalanceamento eu tento fazer sempre que a coisa vai muito lá para cima. O que me ajuda é que eu tenho 2 carteiras públicas, não são recomendações, tá? Eu não tenho CNPI. Para quem não entende porque que eu fico o tempo inteiro, não é uma recomendação, que para recomendar, precisa ser um analista, depois vocês podem até falar melhor, mas se eu quiser tirar a certificação, eu também não posso ter essa liberdade de investimento, são escolhas que você... É um trade-off, né? O que você quer, o que você pode e o que você não pode. Mas eu faço esse rebalanceamento, eu tomo cuidado para isso.